fazer esse processo, né, de gravação, né? Então, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa programação do WebUni, né? Hoje a gente está com o curso de engenharia, já no segundo dia de programação, né? Engenharia contribuindo aqui com as discussões. E como convidado especial, né, além de professor Fábio como coordenador, temos o professor Aldo Tinoco, que vai falar um pouquinho sobre a parte relacionada aos recursos hídricos, né? E aí vai ter duração de 1 hora, né? A extensão, ela vai estar dando todo o suporte no chat, então a gente atenta aos alunos que estão presentes de fazer seu credenciamento online, a gente vai estar disponibilizando o link para vocês, certo? Pelo chat. As perguntas vocês podem fazer pelo chat, né? O professor Fábio vai fazer a mediação, ou então ao final do WebUni, podem abrir o microfone se desejarem para fazer a pergunta direto para o professor Aldo e para o professor Fábio. E aí é isso, professor Fábio, fique à vontade, professor Aldo, muito obrigada por ter aceito o convite da gente, e fiquem bem à vontade aí, e uma boa apresentação a todos. Bom, boa noite a todos aí, a todos os participantes, né, do webinar UniRN. Mais uma vez que a gente está participando aí referente ao curso de Engenharia Civil. A primeira vez a gente falou da parte de energias, né, energias renováveis, e hoje a gente está falando sobre a parte de água e esgoto, certo? Meu nome é Fábio Pereira, coordenador do curso de Engenharia Civil, né, do UniRN. E, em primeiro lugar, é detalhar aí esses projetos, né, esses projetos de extensão que foram aplicados no Uni, né, no UniRN. Isso aí começou no ano de 2015, né, justamente na primeira turma de Engenharia Civil do UniRN, com projetos de extensão dentro já do programa UniRN Sustentável, né, que é um programa existente já no UniRN. Depois a professora Mariana vai dar mais detalhes sobre esse programa aí, né, e os resultados dele. Nós começamos com alunos bolsistas, né, fazendo a parte de aproveitamento de água, né, de chuva e de ar-condicionado. Então começamos pelo Laboratório de Engenharia Civil. Isso aí é uma grande vantagem aí disso aí, é o custo, né, dessa aplicação, custo baixo. Então nós fizemos a aplicação de calhas, né, calhas de plástico, pegando aproveitando as águas do telhado, né, água de chuva. E essa água, na tubulação, se juntava às águas de aproveitamento do ar-condicionado. E elas juntavam água de chuva e de ar-condicionado e era levada para um reservatório de 5.000 litros, enterrado, né, de reservatório de polietileno. E essa água era destinada para toda a irrigação do campus, né? Fizemos análises químicas dessa água, tanto água de chuva como de água de ar-condicionado, né? Depois nós ampliamos para a parte da biblioteca do UniRN, biblioteca do UniRN, e também a parte do Henrique Cassiano. Depois ampliamos mais para a parte do Bloco Saturno, onde se ficam localizadas as salas de aula dos cursos de Engenharia Civil e Arquitetura. Depois para o bloco do Henrique Cassiano. Com esse bloco do Henrique Cassiano, a gente já interligou para o Bambuzal, né, quem conhece o Uni, já para aproveitar na compostagem que é feita. Então essa água já foi aproveitada, já foi levada para a compostagem. E também nós fizemos uma irrigação nessa parte da compostagem, uma irrigação automatizada, justamente para diminuir também o consumo da água, isso aí também lá na parte da, da compostagem, certo? Então, principalmente para evitar ter, né, a questão de economia, né, a questão de temperatura também. A hora que a água, né, para ter uma irrigação melhor, e também a temperatura, né, para lá para a compostagem. Então, esse foi o projeto de aproveitamento de água de chuva e de ar-condicionado. Isso aí resultou no TCC, de conclusão de curso, do aluno Antônio Guerra. Era um aluno bolsista, como eu disse, começou em 2015, na primeira turma de Engenharia Civil, e terminou no TCC orientado pelo professor Aldo Tinoco. Eu participei como orientador da parte do projeto de extensão, né, dentro do programa do UniRN Sustentável. Com a continuidade aí desses projetos, nós pegamos essa água também lá do Laboratório de Engenharia Civil, que já era aproveitada de água de chuva e de ar-condicionado, interligamos para os banheiros do FIES, né, que é ao lado lá do Laboratório de Engenharia Civil, para fazer um reuso dessa água. Instalamos um reservatório superior e com a bomba, e com isso aí, esse aproveitamento da água levamos para os banheiros, para as pias e para
os vasos sanitários desse banheiro. Então nós fizemos também, aproveitamos essa água do aproveitamento de água de chuva, de ar-condicionado, então ficou para irrigação do campus, né, na parte frontal, da parte da reitoria, parte de frente do campus, do UniRN, e também um reuso para os banheiros aí de lado do laboratório de higiene civil, e também aproveitamos para compostagem lá no bambuzal, como eu falei. Então, depois, já tinha aí o projeto de reuso de água e aproveitamento de água de chuva e de ar-condicionado. E aí nós ampliamos mais ainda aí para a estação de tratamento de esgoto, né? Do lado da piscina, da Escola Doméstica Henrique Cassiano e UniRN, é a piscina olímpica. Tem os banheiros do lado da piscina, então desses banheiros nós também interligamos aí para fazer a estação de tratamento de esgoto. Então o pessoal depois vai detalhar aí a questão da estação de tratamento de esgoto. Nós utilizamos uma estação de tratamento de esgoto compacta, tudo isso dentro do programa UniRN Sustentável. Então é justamente para produzir, para pegar esse esgoto dos banheiros, né, que advindos lá da área da piscina, da EDHC e UniRN, e esse lodo nós levamos depois para a parte da compostagem, também interligar para a parte da compostagem, e essa água também para a irrigação da parte das piscinas aí do UniRN. Então nós fizemos também essa aplicação da estação de tratamento de esgoto compacta. A vantagem também dessa estação de tratamento de esgoto é em relação também a residências, né? Então, como ela é compacta, ela tem um custo muito pequeno, porque é só você fazer mais a escavação e a parte das tubulações, né? Então, é aplicável, né, para residências e condomínios, né? Que é uma tendência aí utilizar tanto as estações de tratamento de esgoto como as estações de tratamento de água compactas. E agora, no segundo semestre, nós vamos fazer a estação de tratamento de água, que é justamente para pegar todos esses pontos que foram feitos de aproveitamento de água de chuva e de ar-condicionado e fazer o tratamento dessa água, também com estações de tratamento de água compactas, né? Ou seja, transformar essa água para beber, né? Então, todos esses pontos que eu falei ao longo do campus. Então, com isso aí, como vocês estão vendo, foi tudo interligado, né, tudo pensado. Isso começou em 2015 e estamos agora em 2020 para finalizar todas essas áreas e todos esses processos aí dentro do campus do UniRN. Isso aí, principalmente pela questão hídrica, né, a falta de água, né, é uma alternativa amplamente viável, né, todas essas utilizações em como eu disse, em vários locais, né, principalmente na parte de seca, né, do sertão, principalmente essa parte de aproveitamento de água de chuva, né, que já é feita através dessas cisternas, né, que tem um custo reduzido, como eu falei. Mas essas outras podem ser utilizadas amplamente em residências e condomínios aqui na cidade de Natal. Então, esses foram os projetos de extensão que foram feitos, né, no campus, para a gente estar fechando aí todo esse processo aí da parte de tratamento de água, tratamento de esgoto, aproveitamento de água de chuva e de ar-condicionado e reuso da água. Como eu disse, esse reuso da água também vai ser reaproveitado aí em outros pontos aí, como a gente, nos banheiros do campus também, através dessa utilização, certo? Então, o planejamento é dentro também do programa UniRN Sustentável, fechar todas essas utilizações agora em 2020. Então era isso para dar uma geral aí dos projetos, né? Vou passar agora para o professor Aldo, né? Passar aí para a apresentação, sendo que nessa apresentação a gente vai ampliar isso aí para a cidade do Natal, né? Nós vamos falar um pouco também sobre a drenagem de Natal, a parte de saneamento de Natal, essas aplicações, logicamente, né, nas residências e condomínios, mas vamos dar um geral também na situação de água, esgoto de Natal e as aplicações para ter as aplicações corretas em relação à água de chuva e de ar-condicionado, um problema sério também de drenagem de água, né? Toda vez que chove muito em Natal, né, as ruas ficam todas, fica o caos em Natal, né, empoçadas, né, com a obstrução dos bueiros, né? Vamos falar disso aí também. E a questão aplicando essas alternativas na cidade. E também entrar também no plano diretor em relação ao saneamento da cidade de Natal. Lembrando que o saneamento, todo mundo diz, Natal está sendo 100% saneada, não é nada disso. Né? O saneamento só se finaliza quando se tem as estações de tratamento, né? E as estações de tratamento, o Aldo vai explicar aí, mas é lá para 2021, 2022, aí se tudo correr bem. Então todo o processo de saneamento da cidade de Natal só vai ocorrer daqui a no mínimo aí 2 anos aí para estar terminando o processo, né? Então tem que dizer a realidade é que está acontecendo. Então vou passar aí para o professor Aldo para continuar e a gente vai fazendo algumas considerações ao longo da apresentação. As perguntas a gente vai deixar para os outros 15 minutos, certo? Está aberto para pergunta de todo mundo aí. Então passo aí, boa noite, professor Aldo, né? Meu professor, né?
É. Então passar aí para o professor Aldo aí, né? Foi meu professor aí de tudo isso, né? Aprendi com ele. Então, passar para o professor Aldo para fazer a apresentação e a gente vai comentando algumas coisas aí, se for pertinente. Bom, Boa noite a todos e boa apresentação. Obrigado. Eu queria agradecer a UNE, particularmente nas pessoas aí do professor Fábio, professora Mariana, todo o pessoal, toda a equipe que faz, que viabiliza esses webinars. Isso é muito importante porque conhecimento precisa ser divulgado. E conhecimento é uma das coisas assim, que é um dos investimentos melhor que a gente pode fazer na nossa vida, porque a gente morre com ele. Mas, veja, a gente sempre, quando fala de água, né, tem que abordar a água como um todo. Né? Existe uma lei federal, da Política Nacional de Saneamento, que é a 11.445, que ela fala em saneamento como abastecimento da água, esgotamento sanitário, manejo de águas pluviais e drenagem urbana, limpeza pública e manejo de resíduos sólidos. Essa política de saneamento, ela estabeleceu a exigência de se elaborar os planos de saneamento. O plano de saneamento é o planejamento. Os planos de saneamento, os municípios fazem de forma isolada. Há um descolamento, uma falta de integração das bacias, das regiões onde estão inseridas as cidades. Por exemplo, Natal hoje, ela sofre um problema de risco de colapso, a gente vai abordar lá na frente. Por que o risco de colapso? Porque o tratamento de esgoto está lançando fora os efluentes, ele trata e joga fora. Não há um estudo de reuso desses efluentes de esgoto, a gente vai ver mais aqui. Mas quando a gente fala em água, a gente tem que saber a água, as fontes de água. Quais são as fontes de água que eu posso usar? Uma delas é a água do mar. Aliás, está vizinho a gente. E quando para ela? Raramente você vê falando de dessalinização de água do mar, que ela é cara, tal. Mas os benefícios da água do mar, principalmente para a saúde, não é abordado na academia. A outra questão é a água pluvial e o esgoto sanitário. Tecido urbano, na medida que a gente impermeabiliza, na medida que o plano diretor permite taxas de ocupação... Oi? Tá ouvindo, não? Estou ouvindo. Só um detalhe aí da dessalinização, né? Sim. Nós aplicamos no UNE e fizemos os protótipos de dessalinizadores, né? Pois é, osmose, salgada, né? Osmose, né? A gente fez aí com os alunos, né? Só para deixar registrado aí. Então, veja, a água pluvial, ela conversa com o esgoto sanitário. Na medida em que você impermeabiliza o tecido urbano, você está gerando mais defluxo, você está gerando mais escoamento. No ciclo hidrológico, quando a água cai, parte dessa água já fica interceptada na folha. A parte que não ficou interceptada na folha, olha a importância da arborização, que atinge o solo, começa a percolar, as zonas da raiz pega parte dessa água e devolve por evapotranspiração. Mas às vezes o solo é tão fino que essa água ela sobe por capilaridade e novamente a energia luminosa devolve essa água para a atmosfera. Mas a água que não ficou retida nas folhas, não foi aproveitada pelas raízes, não voltou por capilaridade, ela desce e alimenta o arquivo. Importância da recarga do arquivo, com água de chuva. No Natal, a gente tem os esgotos sanitários lançados em efluentes de fossa que são infiltrados. Então, eles recarregam o aquífero barreira. A gente vai ver mais na frente que o Natal bebe água de poço. 70% aqui na Zona Sul é água subterrânea, 30% é a Lagoa do Jiquim. Bom, e o reuso, o Fábio já fez essa introdução, mas a gente vai poder detalhar a utilização da água de chuva com a água de ar-condicionado. Bom, esse primeiro slide aqui, a gente mostra as alternativas de captação de água. Eu estou aqui feito uma barragem. Essa barragem, eu peguei essa água superficial, que é muito mais suscetível à contaminação do que uma água de poço. Aí eu precisei tratar essa água. Em geral, o tratamento dessa água é numa estação convencional, que tem o medidor Pacho, aquele medidor de vazão na entrada da estação, porque tem uma agitação hidráulica violenta. É lá que eu coloco o coagulante, o retofloculador, com decantador, com filtro, e depois a cloração, eu abasteço a cidade. A outra opção é coletar das coberturas dos telhados, dos prédios, né?
a água de chuva, que vai também sofrer um tratamento e vai ser devolvido para a cidade. E também, não poderia deixar de ser importantíssimo para a nossa cidade, o aquífero subterrâneo. A única em Poços, ela capta a água desse aquífero, é o aquífero Barreiras. E Natal utiliza 70%, como já falei, do seu suprimento na Zona Sul, do aquífero Barreiras. Porque a Zona Norte a gente tem também um manancial de superfície, que é a Lagoa dos Tremóis, e tem também a utilização do Barreiras. Aqui eu estou lançando esse esgoto numa estação de tratamento de esgoto e fazendo o reuso agrícola. E veja que também parte desse reuso é utilizado de água de poço. Bom, primeiro, a água do mar. 600 milhões de anos, a primeira célula surgiu do mar. Então, o nosso meio, se você lambeu o seu suor alguma vez, você vê que ele é salubre. A lágrima é salubre. A nossa água interna, ela tem um pH de 8,4, pH alcalino. Esse ambiente interno nosso, a gente chama essa água de isotônica. Ela tem uma concentração de 9 mil miligramas por litro, ou 9 gramas por litro, enquanto a água do mar é de 36, é 4 vezes mais concentrada. Na antiga Babilônia, depois do Egito, se encontraram papiros egípcios usando água do mar mais de 4 mil anos. Platão cura tuberculose com água do mar 400 AC. Hipócrates e Eurípides relatam o benefício da água do mar. Em 1897, René Quinton, lendo os manuscritos de Platão, que foi curado por tuberculose, começa a aplicar isso primeiro, inicialmente, um cachorro. Criou o sangue do cachorro e injetou água do mar. Essa água do mar foi na concentração de 2/3 do mar e 1/3 de água doce. Então, se eu pego água do mar, que tem 36 gramas por litro, e eu tenho 9 no meu ambiente interno, eu vou pegar 3 partes do filtro e 1 do mar. Por que 3 partes de água doce? Porque 3 de água doce e 1 do mar, 36 dividido por 4 dá 9. Tá certo? Eu tenho 4 pedaços, 4 porções, 1 do mar e 3 de água doce. 36 dividido por 4 dá 9, então eu tenho o meu ambiente interno, tomo essa água do mar, altamente alcalina, subo o meu pH interno, e naturalmente no ambiente alcalino não existe doença. A água do mar, 50% da população mundial mora próximo à costa, 64 mil quilômetros, ignorando o valor nutritivo da água do mar. Por que esse abandono da água do mar? Porque é um mau negócio. Ele vai dizer de encontro ao interesse da indústria farmacêutica. Você imagina se você pega a água do mar, se não quer tomar essa água do mar isotônica, pelo menos cozinhar um arroz, fazer uma refeição, fazer uma paella, com água do mar. É altamente saudável. O sal é o sal marinho. A doença é um melhor negócio do que a saúde. Os vertebrados, 70% do volume deles, inclusive nós, é água do mar, é água isotônica, é água com 9 gramas por litro. Ambiente alcalino, pH acima de 7, ácido, pH abaixo de 7. Aqui eu dou um exemplo da alimentação. A alimentação alcalina produz bem-estar. A alimentação ácida produz câncer. Carne vermelha, leite e seus derivados, graxa, fritura, farinhas refinadas, pão branco, fideus, macarrão, álcool, tabaco, açúcar, bebidas gaseificadas, embutidos, medicinas químicas, tudo isso traz o pH, é ácido, traz o nosso pH na acidez, provocando úlcera, provocando problemas no nosso organismo. Já o pH acima de 7, verduras cruas, frutas frescas, orgânicas, sementes, frutos secos, cereais integrais, mel de abelha, água pura, pepino, espargo, abacate, limão, melão, maçã, elas levam o pH para cima. Todas as doenças são ácidas. A água do mar é alcalina. Aqui a gente tem uns exemplos dos tratamentos que René Quinton fez. A gente chama o plasma de Quinton. Essa criança aqui da esquerda desnutrida. Ele passou a alimentar essa criança com água isotônica. Aí você veja aí a evolução. Outro exemplo de desnutrição, com a aplicação da água do mar, o uso terapêutico para a recuperação dessas crianças. Bom, feita essa introdução, a gente tem em mente que a gente não deve descartar esse benefício. Você pode procurar no YouTube benefício da água do mar, ou beber água do mar, e você vê a infinidade de coisas. É importante ver sempre depoimentos de médicos, aí você tem mais crença
os resultados do que está acontecendo no nível mundial. Não divulgam, porque não há interesse em divulgar, porque isso quebra a indústria farmacêutica. Você pegar, por exemplo, ao invés de comprar um soro fisiológico, fazer nebulização com água do mar, a água do mar tem todos os elementos da tabela do MDF. O Japão, o laboratório do Japão, identificou com 95 desses elementos. E nós temos na água do mar de graça. E você ingerindo isso, você está simplesmente repondo todos os sais que você, às vezes, fica comprando remédio para vitaminas dessa, daquela outra. A água do mar está tudo presente. Bom, vamos aí entrar na cidade. Né? A primeira questão na cidade é a unidade de planejamento. Está discutindo o plano diretor, política urbana. O plano diretor coloca sempre o bairro como unidade de planejamento. Nós, engenheiros sanitaristas, olha a bacia hidrográfica e vê que tem uma contribuição que extrapola os limites da cidade. Essa contribuição é da bacia. Você viu o rio Potengi, o próprio rio Pitimbu, o rio Guajiú na zona norte, o Pitimbu na zona sul, o Potengi, ele não é limitado a Natal. O Potengi ele vem de 23 municípios. E qualquer interferência que se faça nesse município tem reflexo aqui. Qualquer ação que se faça na bacia do Pitimbu tem reflexo no rio Pitimbu, que alimenta o Jiquim, que 30% da cidade de Natal utiliza essa água para beber. Então, a unidade... Só aumentar um pouco o microfone. Aumentar um pouco aqui, está baixo? Melhorou, não? Melhorou? Melhorou. Melhorou, né? Então, aqui a gente mostra a nascente, né? Veja essa questão da nascente. Eu preservar a nascente, eu disse que instrumento de política urbana eu posso estimular a preservação da nascente. O americano usa o TDR, que é o Transfer Develop Right, que é a nossa transferência do direito de construir. Eu vou abordar um pouquinho mais na frente, mostrando se ele protegeu a nascente, eu lhe dou o direito de edificar naquela área que ele protegeu, e ele vai poder usar isso na cidade. Essa questão da transferência do direito de construir, se eu tenho alguma área, por exemplo, Natal tem lagoas, são bacias fechadas, bacias sem exutório, mas perpassa por baixo dessa lagoa um fluxo contínuo subterrâneo. E se eu tenho interesse em preservar ou criar parques em determinadas áreas, principalmente na periferia, o proprietário dessa área pode ser indenizado com o direito de edificar que ele tem nessa área. Esse direito de edificar, a gente divide no plano diretor um coeficiente de aproveitamento básico, está lá previsto no artigo 28 da Lei 10.257, que é o Estatuto da Cidade, que é o seu direito de edificar. Hoje, no Natal, esse coeficiente básico é 1,2. Você tem um terreno de 1.000, eu vou precisar usar esse terreno, seja com parque, com a lagoa, com elevatória, com estação de tratamento, eu lhe indenizo com o seu direito de edificar o básico, ou seja, terreno de 1.000 vezes 1,2 dá 1.200 metros quadrados. Então, lhe dou, eu, poder público, um certificado de potencial construtivo no valor de 1.200 metros quadrados. E o valor desse 1.200 metros quadrados está ligado na sua origem. Se lá o terreno vale R$100 o metro quadrado e você vai para uma área onde vale 200, esse 1.200 encurta para 600, porque você não pode ficar mais rico nem mais pobre. Então, a gente pode depois detalhar a utilização dessa ferramenta, que eu acho uma das melhores ferramentas que tem, e Natal não usou. Natal começou, fez assim um pequeno ensaio, quando desapropriaram aquela lagoa ali de Capim Macio, atrás do Extra, uma lagoa de 3,2 hectares, de 32 mil metros quadrados, e pagaram aos proprietários o direito de edificar. Eram 3 proprietários. Eles usaram esse direito de edificar e, por exemplo, num lote que só podia fazer uma torre, ele trouxe mais uma torre daquela que ele não pôde fazer porque foi usado para construir uma lagoa. Tá certo? Então, veja como é interessante, na política urbana, você criar áreas passíveis de receber potencial e áreas que cedem potencial. Como é que é passivo de receber potencial? Se eu desapropriei uma área que tem, por exemplo, um coeficiente de aproveitamento máximo de 3, e eu desapropriei lá 1.000 metros quadrados, esse bairro passou a ser receptor de 3.000. Mas o proprietário desses 1.000 metros quadrados só vai ser indenizado de 1.200. Aí se diz, por que 1.200? Porque o coeficiente básico é o direito econômico, é o conteúdo econômico da propriedade dele. Além disso, pertence à municipalidade. E o instrumento que eles usam é a outorga onerosa do direito de construir, está previsto no artigo 28 da Lei 10.257. Então, veja, aqui eu tenho a bacia hidrográfica, com divisor, com nascente, afluentes,
leito principal, e o leito principal, se você constrói, você está permitindo edificabilidade na várzea, que a gente chama de planície de inundação, pertence ao rio. Em épocas de chuvas intensas, a água transborda esse leito principal e vai ocupar a várzea. Então, é impróprio a permissão na política urbana construir nas planícies de inundação. Olha o que aconteceu aqui, a inundação da várzea, o leito regular ou calha de um rio que foi transbordado, a população ocupou a várzea, naturalmente o rio chegou, a água disse, isso aqui me pertence. Isso aqui serve para amortecimento das vazões de pico dos hidrogramas de cheia. Construíram casa por uma deformação da política urbana que permitiu construção na várzea. E aqui a nossa querida cidade natal, e o plano diretor de drenagem, que foi feito lá em 2011, 2012, identificou 125 pontos críticos de inundação, impermeabilizações sucessivas, sem usar a alternativa da drenagem sustentável, permitiu impermeabilizações que aumentou, quer dizer, esses 125 pontos críticos de inundação, em dezembro eu participei da audiência pública do plano diretor daqui, já estava em 160. Mesmo a chuva vem aumentando, quer dizer, você vem aumentando as áreas com riscos de inundação. Toda chuva que acontece, inunda e, naturalmente, você não pode permitir a edificação numa área inundada. Aqui, só para ter ideia do plano diretor de drenagem, esses pontinhos vermelhos são pontos críticos de inundação, e aqui o total, vou mostrar aqui, ó, tá, os pontinhos vermelhos, e aqui o total de pontos críticos na Zona Norte 39, Zona Leste 22, Zona Oeste 13 e Zona Sul 46. O instrumento de transferência, porque eu não pude construir aqui no meu básico, eu transferi para um terreno vizinho, pode ser em frente, pode ser no outro bairro. Se for no outro bairro, tiver diferença de valor, tem que fazer a correção desse valor. Mas o poder público paga em papel, tá certo? Ele deu o certificado de potencial construído para você transferir. Então, esses pontos críticos de inundação, a prefeitura pode, vamos dizer assim, ressarcir o proprietário, porque foi uma culpa da própria política urbana municipal, ela dá o direito de edificar, não nesse local que é inundável, mas transferir em locais onde não seja passível de inundação. Aqui tem exemplo de drenagem urbana sustentável, alguns exemplos, né? A gente tem aqui os pisos permeáveis, veja aqui daqui, o piso permeável, esse cobograma ou cobobrita, você botar brita aqui nesses interstícios, e usar embaixo desse cobograma brita, eu tenho um reservatório de brita. Por quê? Qual é a função dele? Quando a chuva acontece, ao invés de gerar escoamento superficial, ela ficou retida embaixo dessa brita. Aqui eu tenho a vala de infiltração, isso a gente vê muito lá em Curitiba, naqueles corredores de ônibus. A trincheira filtrante, ao longo de uma calçada, eu posso encher de brita e direcionar a água para percolar, ser armazenada nessa brita e naturalmente percolar. Aqui uma bacia de detenção, a gente tem várias lagoas, uma das que eu falei era lá em Capim Macio, e quando chove, retém aquela água na bacia. O wetland, que você põe aqui a vegetação para, né, plantar nessa parte inundável, e a lagoa. Aqui um exemplo de drenagem urbana sustentável, jardins de água de chuva. Você tem lá Rain Gardens, se quiser usar no YouTube, você vê até como constrói jardim de água de chuva, e eu coloquei uma referência aqui, que você pode usar isso no YouTube e ver a construção aqui no passeio. As etapas de construção do jardim de água de chuva, qual é a função? Ao invés de eu fazer passeios impermeáveis, eu direciono a água de chuva para esses jardins, que são permeáveis, que retêm água, que favorecem a evaporação, favorecem a recarga do aquífero, e a simples retenção de água quebra a vazão de pico. Porque a gente tem aquelas vazões que eu mostrei aqui atrás, desse diagrama de cima, tá certo? Uma floresta, uma vazão de pico lá embaixo. Aí você começou a água florestal, começou a diminuir a área permeável, agricultura diminuindo a permeável. Você vai aumentando a vazão de pico. E quando veio a urbanização, a vazão que aconteceu máxima foi num tempo menor. Se esse tempo de duração da chuva é igual ao tempo de concentração, o que é tempo de concentração? É a gota que cai no ponto mais distante da bacia e leva para chegar na seção que você está estudando. Então, se essa duração da chuva, começou a chover, toda a água está contribuindo, aí vem a água lá do ponto mais distante, a chuva continuou, a vazão está aumentando nesse ponto. Quando o tempo de concentração, a chuva, aquela gota d'água chegou,
Aí você vai ter a vazão máxima. E simplesmente esse jardim de água de chuva, aqui outro exemplo, ele quebra essa vazão do pico. Aqui é o detalhe lá da subbase com o colchão de brita embaixo do pavimento permeável. E esse tubo aqui de PVC, ele serve como extravasor. Se a chuva for muito intensa, além da capacidade de armazenamento desse reservatório, é que eu lanço na sarjeta, que eu lanço no sistema de drenagem pública. Isso é interessante porque isso para fazer no condomínio, não deve, em estacionamento, tá certo? Porque eu seguro a água nesse colchão de brita. Se o solo for permeável, veja que tem um geotexto aqui, ó, tá certo? Essa água percola e alimenta o aquífero. Tá certo? Aqui é um outro exemplo de uma solução que a Uni fez isso através de um reservatório. Ela ficou esse reservatório enterrado, não é isso, Fábio? Aquela captação da água de chuva com água de ar-condicionado. O interessante em você usar o barril de água de chuva é que você pode colocar ele em cima de tijolo. Aqui só tem uma fiada de tijolo, eu posso colocar 3 ou 4. Aí eu tenho carga hidráulica, eu tenho pressão, por exemplo, para rega de jardim, para lavar um carro. Tem um exemplo no YouTube, que eu botei aqui no final da referência, que é uma casa de primeiro andar. Ela colocou o barril de chuva, o barrilzinho de água de chuva no primeiro andar. Eu posso acoplar esse barril de água de chuva, por exemplo, naquela caixazinha, uma caixa acoplada que fica ao lado do vaso sanitário. Por exemplo, está dando descarga, a água que vai entrar em contato com fezes, com urina. Eu não preciso ter a preocupação, como a Uni vai ter agora com a estação de tratamento, porque ela vai ter uso mais novo. Mas essa água que vai entrar em contato com fezes e urina, eu não preciso estar preocupado. Isso aqui é um dado interessante que, em geral, a gente não se incomodava com a qualidade da água. Os primeiros milímetros de chuva, ele tem uma carga de contaminação altíssima. Aqui é um exemplo, você começa ficando marrom, depois ela fica escura, depois ela vai clareando, a partir daqui você tem água limpa. Então, eu tenho que fazer um reservatório para a primeira chuva. Isso é de fundamental importância, seja no condomínio, seja na cidade, tá certo? Você tem que pegar aquela água que lavou o piso, lavou o tecido urbano com fezes, com urina, com animal morto, com metais pesados de decapagem de pneu. Essa água eu armazeno no reservatório, a gente chama first flush, a primeira descarga, que é exatamente uma água de altíssima contaminação, com altíssima concentração de DBO, com a presença de metais pesados, e mando para a estação de tratamento. A outra água é de uma qualidade, e se eu fizer um tratamento nela, eu posso usar para consumo humano. Aqui é um exemplo de uma bacia de drenagem, a gente já falou anteriormente. Eu tenho uma bacia aqui, a montante aqui bem vegetada, e aqui chegou a urbanização, construção, aí você tem aqui uma redução, agora a precipitação era 100%, eu retornava por evapotranspiração 40%, agora caiu para 25%, tá certo? Aqui eu tenho ainda uma contribuição, esse vermelho aqui, ó, contribuição de esgoto doméstico. Nós temos isso aqui em Natal, que é que garante o suprimento de água de Natal, é a infiltração de efluente de fossa. A água subterrânea, que infiltrava anteriormente 50%, caiu para 30%. Por quê? Por causa da impermeabilização. Estou impedindo a água de infiltrar. Eu estou reduzindo a capacidade dessa água infiltrar. Estou fazendo sarjeta, estou construindo prédio, estou impermeabilizando o tecido urbano, estou impedindo essa recarga. Exemplo de macrodrenagem, que é os canais principais, e a microdrenagem, a boca do lobo, o conduto de interligação, a galeria. Isso caiu até no Enem, a abordagem. Bom, essa parte aqui é a parte que eu tenho assim, um carinho especial, porque se você for amanhã chamada para dar um parecer num condomínio, dentro da universidade da UNE, aí você diz, me dê um mapa potenciométrico. Eu quero saber a potenciometria do aquífero. E aqui, essas curvas que você vê aqui, parece curva de nível. Não é, é curva de igual carga hidráulica. Aqui eu tenho esses pontinhos aqui, ó, é a divisão de uma bacia que verte para o Rio Potengi. Então, eu tenho aqui 3 bacias, uma que verte para o Pitimbu, outra que verte para o Oceano Atlântico, e essa terceira que verte para o Rio Potengi. Ou seja, se o esgoto foi infiltrado lá no Midway, ele vem subsuperficialmente escoando até o Oceano Atlântico. Se você fura um poço para abastecimento de água, onde a montante tem um lançamento
um efluente de uma estação de tratamento, essa estação de tratamento está contaminando o seu poço e você está bebendo água pelo nitrato. O Escherichia coli, o coli fecal, ele, na realidade, não anda muito, né? Com 5, 6 metros, ele já morre. Depende também muito do tipo de solo. Eu posso encontrar aqui cavernas de calcário e essa distância ser maior. Mas no nosso tipo de solo, que é um solo arenoso, né? Uma duna em cima do Barreiras, eu tenho uma pouca sobrevida da bactéria. Mas a contaminação química chega lá. Isso aqui é um estudo que eu fiz assim, para essa discussão que tinha no plano diretor de Natal em função do adensamento. Quanto eu posso permitir mais impermeabilizações, mais construções na cidade de Natal? Pô, a grande questão que a gente... Qual é a população hoje da cidade de Natal? Pela contagem do IBGE, 2019, tinha quase 900 mil pessoas, 884 mil. Se você pega um per capita de 220, porque esse 222, um per capita médio que eu peguei da própria CAER, eu chego à necessidade de 72 milhões de metros cúbicos por ano. O aquífero só pode fornecer 70, maior do que a capacidade que o aquífero pode fornecer. Então, o que é que a CAERN faz? Reduz o per capita, ou faz rodízio. Porque se mantiver o índice, o nível de 222 litros, vai colapsar. Aliás, a gente começou com esse discurso ano passado, e recentemente o presidente da CAERN, com o Covid, com o coronavírus, o aumento da lavagem, do asseio corporal, aumentou em 50% o consumo de água do condomínio, ele se referia ao condomínio dele. Então, ele estava desesperado que esses 50% refletisse no aumento do consumo na cidade de Natal, e disse, vai entrar em colapso. Aí a gente pergunta, qual a alternativa de água que a CAERN teria? Bom, uma situação 2 aqui que eu falo seria a recarga da água servida através do sistema de tratamento de esgoto. Você veja o seguinte, a UNE tem uma estação compacta, ela tratou, é um reator anaeróbio de fluxo ascendente, com filtro biológico anaeróbio, ela tratou e infiltrou. Aqui não é uma recarga de aquífero. Mas a CAERN, ela colocou 3 estações de tratamento, Baldo, Guarapes, que está em construção, o Baldo está pronto, e o Guajiru, que é na Zona Norte. O problema é que todas elas estão lançando, trata o esgoto e joga fora. Transporta esse esgoto para fora, dizendo assim, não tem mais recarga. E o que acontecia com a recarga? Todas as fossas infiltravam seus efluentes no aquífero. Consequentemente, com essa retirada dessa recarga, ao invés de eu ter 70 vezes 10 a sexta metros cúbicos por ano, eu reduzi para 25. 25 milhões de metros cúbicos por ano. Aí você diz, poxa, e agora? Da onde? Qual a alternativa que eu tenho? Tem um dado interessante, que eu não sei qual é o motivo, não me pergunte por que a CAERN não fez a prospecção desse aquífero. Existe, embaixo do Barreiras, o aquífero infra-Barreiras, que a gente chama que o pessoal de Pernambuco chama Beberi. O professor Costa, lá da Universidade de Pernambuco, ele foi convidado aí pelo pessoal da usina Estivas, e estava ameaçado de entrar em colapso, porque não podia tirar água daquela região do Bonfim Guaraíras, não poderia, estava proibido, o Ministério Público dizia que aquilo ali não tinha condições de utilizar a água daquele aquífero, pegou o professor e fez uma pesquisa em poços até 160, 170 metros de altura, encontrou poço com vazão de 80 metros cúbicos por hora. Foi feito também no Hospital Santa Catarina. Perfurou além do Barreiras. Encontrou água carbonatada, ou seja, uma água com qualidade diferente do Barreiras. A mesma coisa também aconteceu na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Foi perfurado um poço, ali não teve um revestimento muito adequado. O primeiro lençol pegou em contato com esse segundo, aí teve uma diluição, porque tinha concentrações de nitrato, mas a universidade também utiliza a água desse aqui. Isso é uma opção, no meu entendimento, para Natal, tá certo? E resolveria o problema do colapso. Aqui as vazões do Jaguaribe, 900 litros por segundo. Quando tiver concluída, estava, na época, que você tem 2 meses, ela estava 45% concluída. O Guarapes, atrasadíssima, mas tinham retomado. O Baldo está em operação, recebe 80 litros por segundo da bacia do Centro Administrativo de Candelária.
Olha só, interessante aqui, o baldo já está quase no seu limite de saturação. Aí o pessoal no plano diretor fica discutindo o adensamento da Zona Leste. Exatamente leva as águas para o baldo. Você diz, mas por que o centro administrativo e a Candelária estão lançando no baldo? Porque a estação Guarapes não está concluída. Tem uma lagoa aerada que, tendo em vista esse risco de colapso, essa demora nas outras estações estarem prontas, a KR comprou um aerogerador, uma lagoa aerada, que fica à margem direita do rio Potengi, para ativar essa lagoa. A outra é a própria Ponta Negra, que estavam falando em desativar, mas ela tem uma capacidade de 210 litros por segundo. Ou seja, essas estações entrando em operação, principalmente a Lagoa Aerada, porque a Ponta Negra já está, além das próprias 3 outras estações, Baldo, Guarapes e Jaguaribe, a gente teria uma segurança maior no futuro dessas vazões, né? Porque a gente teria condições de aumento de vazão. Aqui eu peguei os per capita da KR, nas 4 zonas, as vazões futuras de Jaguaribe, só porque o discurso da KR só vai funcionar, Jaguaribe, Guarapes e Baldo, daria 2.400 litros por segundo. A gente sabe que vazão é população vezes per capita. Eu fiz a transformação dessa vazão, total 2.400 litros por segundo, dividido pelo per capita, achei 1.239.000 pessoas. Se eu tenho 900 mil, tá certo? Hoje, quase 900 mil, eu só vou poder crescer 300 e poucos mil. Mas para essa população de 1.239.000, que saturaria todas as estações de tratamento, eu peguei a ocupação média em Natal de 3,67 pessoas por domicílio, dividi essa população pela ocupação média, chegamos a 337 mil domicílios. Considerando, admitindo como hipótese, uma área de cada domicílio em média de 50 metros quadrados, eu tenho aqui 16 milhões de metros quadrados. Fiz o raciocínio para saber qual é a área de lote. Pegamos a área da cidade de Natal, metade é ZPA, metade é inundável, o restante, adotando aquela lei de 6766, lei de parcelamento, que diz que 60% dos lotes, 60% da gleba são transformados em lotes, usando esse raciocínio, cheguei na área de lote. A área construída, dividida pela área de lote, o coeficiente de aproveitamento deu 0,34. Olha só, então falando, hoje é 1,2, o básico. Estão falando em 5, em 7. Se você usar um coeficiente de aproveitamento acima de 0,34, nos lotes existentes na cidade de Natal, alguma dessas estações vai colapsar. Então, o que a gente sugeriu é que fizesse a gestão por bacia, usando o critério de população, por bacia de esgotamento. Porque quando você faz um projeto de esgoto, você faz com um horizonte de 20 anos. Então, eu tenho uma população limite para aquela bacia, para a rede coletora, para a elevatória e para a própria estação de tratamento. Se vai estourar, a estação está ameaçada, qual é a alternativa que eu tenho? Transpor bacia. E foi isso que a prefeitura colocou no plano diretor, na proposta do plano diretor, fazer a gestão usando o bairro, mas também usou a bacia de esgotamento. Eu acho que isso foi um avanço, e na hora que você tem risco de saturação, porque aquela coisa, você não pode permitir adensamento se você não tem infraestrutura para receber. Você pode fazer a transferência de esgoto de uma bacia para outra. Bom, uma possibilidade que a gente defende a nível de política urbana regional é fazer com que esses efluentes de Natal, eles sejam de São Gonçalo, de Macaíba. Macaíba hoje está com rodízio, um abastecimento. Ela tem água dia sim, dia não. E ela usa água do mesmo aquífero de Natal. Então, tem risco também de colapsar. São Gonçalo fez seu dever de casa. Quer dizer, não pegando água do infrabarreira. Ele foi buscar água no rio Macharanguape, que fica 42,6 quilômetros de distância, através de uma tutora, com elevatória de água bruta, com a estação de tratamento de dupla filtração, aquilo que a gente falava, viu, Fábio? Na UNE, como a gente tem uma água que é de excelente qualidade, o tratamento que a gente vai fazer talvez seja filtração e desinfecção, tá certo? Lá a gente fez uma dupla filtração, que deve ser da ONU uma filtração única. Porque já vai aproveitar, vai tratar a água já de aproveitamento de água de chuva e de ar-condicionado. Exatamente, seria a filtração com a desinfecção. A gente fez uma dupla filtração, água de excelente qualidade lá no Macharanguape, e depois a desinfecção, transportando isso, tem uma derivação lá para aquela região dos Jardins, com reservatório elevado, acho que de 1.500 metros cúbicos, depois uma derivação para o Golandim,
depois alimenta um reservatório apoiado de 5 mil metros cúbicos. Natal não fez. Natal não fez seu dever de casa. Aliás, deveria ter sido feito conjuntamente com São Gonçalo. Há uns 2, 3 anos, lançou um edital de uma adutora paralela à existente. Aí eu pergunto, por que não foi feita uma só licitação com a única adutora? Essa questão de descolamento, lá é um SAAI, lá em São Gonçalo. Mas não é por isso, não é porque lá é SAAI, aqui é KR, tá certo? Porque aconteceu coisa semelhante no emissário submarino que Natal discutia, e Natal estava com seu projeto já feito, e o projeto envolvia uma estação de tratamento de esgoto, lançando no emissário um esgoto já tratado, mas, infelizmente, vizinho, Parnamirim e Natal são KR, fazia o seu projeto de esgoto, bombeando o esgoto para lançar no Rio Potengi. Enquanto Natal fazia o emissário submarino para lançar ali por trás do Morro do Careca, infelizmente botaram o nome emissário Ponta Negra, aí o Ministério Público entrou e viabilizou, perderam até a estação de tratamento, acho que poderia, pelo menos a estação de tratamento podia ter sido construída, porque aí se construísse a estação de tratamento de esgoto, uma possibilidade de reuso era infiltrar, tá? Porque se eu tenho um mapa potenciométrico com a declividade e eu injeto água a jusante da captação dos poços, eu mudo essa declividade. Equação de Darcy, eu vou ter menos perda d'água ao longo dessa potenciometria dessa aqui. Bom, aqui o exemplo do INSTA, que naturalmente vai servir, acredito, para a gente, sabe, Fábio, para a gente fazer captação da água de chuva, interligando todo o campus da UNE, usando, ó, aqui em cima, à esquerda, você tem um complexo de reservatório de PRFV, PVC reforçado com fibra de vidro, e veja que o consumo d'água dele lá diminuiu de 41%, 68%, 78%, 73%. Tá certo? A primeira implantação em 2015 reduziu em 41%. Hoje já está em quase mais de 73%, porque ele continua ampliando a utilização da água de chuva. Isso aqui é um dado de captação. Isso aí a gente já fez o abastecimento, né? Só falta a ligação. Só falta a ligação. Aqui é o dado já está tudo com reservatório, né? Aqui é o dado do filtro, tá certo? Aí um ultravioleta para desinfecção, UV. Tá? E aqui o estudo de caso que a gente usou aqui com o nosso amigo Antônio Guerra, né? Na parte de coletar água de chuva, eu tenho aqui a localização do laboratório de geologia e de solos, fez a área de coleta efetiva, com aqueles condutos horizontais, tá certo? Coletando essa água. Aqui o reservatório apoiado na coleta de água de chuva. Outro detalhe da construção. E aqui tem o dado dos ar-condicionado, os BTUs. Né? Eu tinha aqui 24 mil com 2,25 litros por hora, 36 mil British BTU, Thermal Unit, né? Unidade Térmica Britânica, tá certo? Que é o BTU. Eu tinha 24 mil a 36 mil, interpolei porque eu tinha lá os dois aparelhos de 30 mil, deu 3,08 litros por hora, 4 aparelhos, 4 horas por dia, deu 49,28 litros por dia, vezes 20 dias, 985,6 litros por mês. Vezes 200 dias, 9.856 litros por ano. Tá certo? Tomando com base 20 dias úteis e anos de 200 dias letivos. Aqui a parte da oferta da água de chuva. Essa oferta da água de chuva, a gente faz a mesma coisa que faz para a cidade. A mesma fórmulazinha, que é o método racional, que é o Q igual a CIA, que a gente usa para precipitação e telhado. Naturalmente, o C é o coeficiente de deflúvio, que isso, na realidade, o plano diretor de drenagem de Natal, ele diferenciou para cada região, em função do tipo de solo, do nível de impermeabilização. A gente tem cobertura. Se é cerâmica e tem uma retenção maior de água, já o C já reduz, tá certo? Porque veja, olha a diferença. Um cimentado, um liso, eu vou ter uma vazão maior do que quando eu ponho uma telha cerâmica, porque é uma redução. Tá certo? Aqui o volume aproveitado, é a precipitação, a área, e o C foi considerado aqui 0,85, exatamente pelo tipo de cobertura, e aqui a disponibilidade hídrica, que foi somada aqui a água, está aqui o C, ó, 0,85 constante para todo ele, tá certo? Área de cobertura fixa,
precipitação média variando mês a mês, e eu tendo aqui o volume aproveitável de água do sul. A demanda é sempre oferta e demanda, né? Quanto eu vou tirar do Aquif, lá do Macharanguá? Eu vou tirar, era para atender uma população de fim de plano, 250 mil habitantes. Eu tenho hoje quanto? Eu tenho hoje 103 mil. Então, eu vou tirar hoje X, ou seja, é a demanda que a demanda era para rega de jardim, 1,5 litros por metro quadrado, por base aqui, referência bibliográfica, lavagem de tecido de laboratório, 50 litros por dia, e aí ele foi e calculou a demanda total de 516,5 litros por dia. A demanda diária à área, vezes 1,5 litros por metro quadrado, mais 50 litros da lavagem de tecido de laboratório, deu 516 litros por dia. Bom, aí o dimensionamento dos condutores horizontais, como eu disse, essa equação é a equação da chuva. Ela tem esse T maiúsculo aí, é o período de retorno, e o T minúsculo é a duração da chuva. E a norma diz o seguinte, que o período de retorno é 5 anos e a duração da chuva é 5 minutos. Com esse dado aqui, substituindo nessa fórmula, 5 e 5, eu chego em 68,54 milímetros por hora. Condutores horizontais, área considerada dos condutores horizontais, que contribui para ele, essa equação é a equação racional, que está só mexida para dar o resultado em litros por minuto. Por isso que aparece esse 60 aí. A intensidade eu entro em milímetros por hora, a área de contribuição em metro quadrado, e eu calculo a vazão de 115,61 litros por minuto. Isso aqui eu fiz questão de botar, vem da equação de Chesy, que V é igual a C, que multiplica a raiz de RHI, tá certo? Então, eu tenho V é igual a C, que multiplica RH a meio, e I a meio, e na hora, essa é a velocidade, eu multiplico pela área, eu tenho vazão. E essa expressão do C, ela é RH1/6 sobre 1. Então, eu somo RH1/6 com aquele RH a meio e acho a equação do cálculo de vazão, que é RH2/3. Esse RH2/3 vem de RH1/6 mais RH a meio. Tá? Esse RH1/6. E o meio da própria raiz quadrada lá de X, que é V igual a C, raiz quadrada de RH. O N é o coeficiente de Manning. Aqui o diâmetro e dimensionamento de carga do condutor horizontal. Fez a mesma coisa os condutores verticais, dimensionou, calculou vazão. O hábito de dimensionamento, eu entro aqui com a vazão, encontro o comprimento, tá certo? E a carga hidráulica, pela interpolação, sai na horizontal, aí tem o diâmetro do tubo vertical. Tá certo? Aqui eu tenho o balanço, volume total, o consumo, e o balanço, e com essa parte do déficit aqui, eu determino a capacidade do meu reservatório, certo? Para suprir o déficit. O sistema, a coleta, a qualidade da água, o Fábio já falou sobre ela, a coleta de amostra de água ocorreu diretamente da cisterna, tendo sido feito cerca de 30 centímetros abaixo da lâmina d'água, para que flutuantes ou decantados não contaminassem a amostra. O reservatório, no dia de coleta, estava com volume armazenado próximo à capacidade máxima. A amostra foi analisada no laboratório, A análise da água. Interessante ver aqui o pH, tá certo? 6,8, é de 6 a 9,5, na nossa portaria do Ministério da Saúde, tá certo? Que esse 6,8 é um pH quase neutro, muito bom, tá certo? Para utilização, até para consumo, que tem uma necessidade de uma desinfecção. Né? Bom, isso aí foi a parte da água de chuva. Agora, sobre a... Oi, Fábio? Chuva e ar-condicionado. Chuva e ar-condicionado. Essa parte aqui, a estação completa, é um reator anaeróbico, mais um filtro anaeróbico, mais a destinação consumidor, ou vala de infiltração, ou vala de evapotranspiração. Essas análises aqui, quando você vai fazer um filtrador, você tem que perguntar ao solo, você bebe que água? O solo diz, faça o teste de percolação. Eu não posso responder se você não fizer nenhum teste de absorção. Aí tem a norma, quando você fazer aquele prisma 30 por 30, enche de 35 centímetros, fica com o cronômetro, satura o solo, aí você mete uma régua lá, quando a água começa a descer de 15 para 14, você mede o tempo de percolação. Tem o tempo de percolação, entrou por aquela curvazinha, você tem o coeficiente de percolação, que é litro por metro quadrado de dia. Então, tem que saber o coeficiente de percolação, não adianta você tentar infiltrar um efluente de uma estação compacta, se o solo é argiloso, é siltoso, é até rocha, aflorante, não vai infiltrar.
Tá certo? Então, é fundamental. Se você vai usar infiltração, aí você vai ter que fazer o teste de percolação. E esse teste de percolação, essa curva diz, quanto maior o tempo de percolação, se for muito grande, você tem que fazer uma vala de filtração. O que é vala de filtração? São 2 condutos, envolvidos por brita, a água que vem da estação compacta passa por essa brita, é coletada na tubulação inferior e lançada no corpo receptor. Corpo receptor, qual é o corpo receptor? Aí tem resoluções do CONAMA, tem que saber a classe, o enquadramento desse corpo receptor, para saber se você pode lançar. Dependendo do corpo receptor, mesmo tratando o caso do Rio Pitimbu, tem decreto estadual, você não pode lançar esgoto tratante. Você tem que infiltrar e resolver dentro do próprio condomínio. Vinde Buena Vista, que fica ali à margem do Pitimbu. Então, essa questão, se você vai usar sumidouro, ou vala de infiltração, ou vala de filtração, vou botar aqui, é o teste de percolação que vai dizer. Tá certo? Aqui a estação compacta da UNE é um reator anaeróbio e um filtro anaeróbio. Mas o solo é que vai dizer, se for um solo de difícil capacidade de absorção, é uma vala de filtração. Se ele tiver intermediário, é uma vala de infiltração. Se ele for fácil, a absorção for grande, aí é um sumidor. Okay? Só para esclarecer, Aldo, quem entrou, teve grupo aí, teve gente que entrou depois, né? Esse aproveitamento de água de chuva e de ar-condicionado foi no laboratório de engenharia, depois foi feito na parte da biblioteca, depois no Bloco Saturno, setor de aula de engenharia de arquitetura, e depois na parte do colégio do Henrique Arciano. Então foram 4 pontos de aproveitamento de água de chuva e de ar-condicionado, que também levaram para a parte da compostagem no bambuzal, né? Feita a irrigação também automatizada. A parte de reuso de água foi feita nos banheiros, né, banheiros do laboratório, perto do laboratório de engenharia civil, e essa parte de estação de tratamento de esgoto, que o pessoal está falando, foi justamente os banheiros da piscina da EDHC, do UNE. Aqui eu mostrei essa imagem aqui do reator anaeróbio, para mostrar que a eficiência dele, 70%, o nosso esgoto doméstico, a nossa DBO, é 300 ppm, parte por milhão, que é a mesma coisa de miligramas por litro. Se ela tem eficiência de 70% ficou aqui dentro. Então, 70% de 300 a 210. 300 para 210 dá 90. Então, sai 90 miligramas por litro. Aqui um detalhe da pasta, isso aqui é interessante, eu coloquei esse medidor que a gente está implantando. A KR cobra o que vai para o esgoto por estimativa. Então, a UNE tem poços, parte dessa água ela usa também em rega, em situações dentro da própria universidade, e a KR chega e coloca uma tarifa absurda, porque diz que como ela bota o medidor no poço, na saída do poço, da UNE, né, são 3 poços, ela fica estima, olha, se você está tirando isso de água, você está lançando 80% da coeficiente de retorno do esgoto, a sua tarifa é uma tarifa absurda. Então, a gente resolveu colocar tanto na saída da UNE como do Henrique Castiano, lá na Salgado Filho, colocar esse medidor baixo, medidor de vazão com ultrassônico. O ultrassônico, na medida que você aumenta o nível, o sinal ele vem mais rápido, você significa uma vazão maior. E ele fica totalizando essa vazão para quando for no final do mês, você ter o real que você lançou no sistema de esgoto. E nessas estimativas absurdas, que trazem resultado totalmente falso, tá certo? Agora a gente vai medir, está sendo implantada, ainda acabamos de implantar essas 2 caras baixas, tá certo? Uma aqui no Henrique Cassiano e outra na UNE, ali em frente à clínica. Bom, isso aqui é uma referência bibliográfica que eu coloquei do ultravioleta, do barril de água de chuva, do jardim de água de chuva e da filtração, a gente chama Trench Tree, né? Isso é retirado também do EPA, da Agência de Proteção Ambiental Americana, que eles chamam assim Low Impact Development, soluções de baixo impacto. Ok? Era isso, viu, Fábio? Deixa agora as perguntas para a gente dar tempo que a gente discorre mais. Pessoal, só para finalizar, né, a questão você falou do plano diretor aí, né, mas as soluções, essas soluções implantadas no UNRN, você já falou que eu queria falar um pouco aí, que você esclareceu um pouco aí sobre a aplicação em condomínios e em residências, certo? As vantagens e desvantagens e como se aplica isso para a gente passar para as perguntas. Você veja, eu teci um comentário assim, sobre você falou rapidamente, né? O pavimento permeável. Você imagine
você pegar numa área de um estacionamento de um condomínio, direcionar toda a água da cobertura, canalizar ela diretamente para esse reservatório de brita. Imagina, esse reservatório ele tem a função de quebra da vazão de pico do hidrograma de cheia. Porque é interessante que, se você vê o que é o hidrograma, você tem vazão na ordenada e o tempo na abscissa. Se chove e tudo é impermeável, a cobertura é toda impermeável, há um aumento do defluxo superficial, do escoamento superficial, que vai gerar grandes pontos de inundação, não só dentro do condomínio, na própria cidade. Não, eu fiz uma lagoa dentro do condomínio. Qual a capacidade dessa lagoa? A água de chuva pode ser muito maior que ela. Então, esses reservatórios, na área que você seria impermeável, que não haveria alternativa da água infiltrar, eu peguei, por exemplo, na área de estacionamento, eu peguei os cobogramas, cobobrita, e coloquei um colchão de brita embaixo, um reservatório de brita, que vai, por exemplo, quebrar, eu calculo isso, na realidade, de quanto eu vou segurar de volume dessa vazão de pico. É uma diferença de integral, se a gente for querer usar aí a parte matemática, eu tenho a vazão de pico, eu determino qual vazão eu vou deixar sair para o sistema. A diferença é que na hora que eu faço a integral QDT, eu tenho área. Então, essa área é o volume. Q vezes DT é o volume. Então, eu tenho o volume desse reservatório de brita, que eu calculo em função de quanto eu quero quebrar essa vazão de cheia. Porque eu retive essa água. Esses reservatórios têm essa função, ele quebra a vazão de pico no condomínio. Então, é altamente saudável você construir esses reservatórios de brita embaixo aí dos pavimentos permeáveis para reter essa vazão que está caindo nos telhados do condomínio, né? E gerar grandes processos erosivos de inundação. Ok? Isso é um dado. Então, se cada condomínio, se cada casa, cada residência, além desse reservatório de brita, tiver o seu o rainbarrel, né? O barril de água de chuva, eu posso botar 2, 3, 4, quantos barris eu queira, para segurar aquela água em cima de tijolinho, interligado com vaso comunicante, e não uma torneirazinha na saída de um desses barris, para fazer, quando a chuva acabar, está lavando o piso, está fazendo rega de jardim, se tiver um primeiro andar, usando uma caixa acoplada, descarga de vaso sanitário, ou seja, estou fazendo sem necessidade de tratamento, que eu vou tratar essa água de chuva. Eu coloquei aquele filtro, uma grelhazinha que tem, no início para tirar sujeira e tal, mas essa água, porventura, tem pequena contaminação, vai entrar em contato com fezes e urina. Eu não vou usar essa água para beber, certo? Primeiro, se eu tiver que beber, é como o Fábio colocou aí, eu vou ter que fazer uma estação compacta de tratamento de água, com pelo menos filtração e desinfecção. A questão também para repartições, né? Secretarias do Estado, a questão de aproveitamento de ar-condicionado, né? Essa do ar-condicionado é uma solução que, como foi principalmente dito, repartições, né? Repartições e secretarias. Exatamente. A quantidade de água que se joga fora é impressionante. Impressionante. Aqui a vazão de 3,06 litros por hora, por ar-condicionado, você multiplicou, deu aquela quantidade. E escolas, né? Escolas e universidades, que é o caso nosso. Tem ar-condicionado usando, pode interligar, que você tem uma economia de água considerável. E condomínio, né? Também. Exato. Eu queria passar agora para a professora Mariana, só para complementar essa parte dos projetos de extensão, que foi através do programa do UniRN Sustentável, né, que ela coordena o núcleo, para dar uma palavrinha para a gente passar para as perguntas. Tranquilo, professor. Então, fazendo complemento, né, o professor Fábio colocou muito bem os projetos relacionados à parte de recursos hídricos, né, reaproveitamento de água, de chuva, ar-condicionado, a estação de tratamento de efluentes e nosso projeto futuro, né, professor Fábio, de reuso de água. Reuso de água foi aplicado, né, lá Não, a da estação de tratamento de água. Tratamento de água, que é o próximo. Uhum, exatamente. E aí, o UNI, na verdade, esses são alguns dos projetos que a gente tem, né, junto ao núcleo UniRN Sustentável, né, o curso de engenharia, ele é o mais atuante no núcleo, né, então, além desses projetos, a gente também tem outros projetos de engenharia, né, temos protótipos de energia solar e eólica, né, que também foi realizado no prédio de engenharia, né, nos laboratórios. Temos também compostagem, né, da parte de folhiços, de limpeza de pó de varrição também na instituição. Além disso, também temos projetos relacionados à construção de uma casa ecológica, que também foi feito pelos alunos de engenharia civil e de arquitetura da instituição, né, utilizando o reuso
dos materiais ainda da época da escola doméstica e do Henrique Castriciano, toda a parte de utilização de bambu também da própria instituição, a parte de ambientação, a pintura também era ecológica, feita à base de água, então também essa casa ecológica a gente está, um feitio da instituição também exclusivo, né, a gente futuramente vai ter até um reconhecimento a respeito disso. Temos também outras iniciativas, né, o uso de bicicletário na instituição, a gente também tem parceria junto com a Cooperativa de Catadores para coleta seletiva, e aí, frente a todas essas ações que a instituição realiza, a instituição ela faz parte, né, de um ranking internacional chamado Green Metric, e a gente está junto com universidades do mundo inteiro que realizam práticas sustentáveis, né, e aí o UNE, ele é reconhecido no mundo, a gente tem o que participa desse ranking mais de 700 universidades no mundo, e o UNE ele está em 149 no mundo, então a gente está numa boa colocação. E em relação ao centro universitário, nós somos o primeiro do Brasil e o primeiro do Nordeste, e no Brasil nós estamos em 5º lugar. Então a gente só está abaixo realmente de grandes instituições, como o USP, como a Universidade de Lavras, enfim, a Universidade Positivo no Paraná, grandes instituições que realmente, né, a gente, até a questão estrutural de tamanho da instituição, a gente está muito longe, né, e o tempo de instituição. Então, o UniRN, ele tem esse reconhecimento nacional e internacional frente a essas ações que o curso de engenharia e os demais cursos, eles realizam dentro do nosso campus, né. Então, o professor Fábio, ele pincelou somente alguns desses projetos, né, que o curso de engenharia ele atua, e fica aqui à disposição, né, quem quiser conhecer mais um pouquinho desses projetos, tem no nosso site da instituição, e tem também no Instagram, o @UniRN Sustentável, e qualquer outras dúvidas, o professor Fábio pode também contribuir, enfim, a gente também pode dar uma contribuição e mais informações. Ok, professora Mariana, agradecer aí ao professor Aldo, né, professora Mariana também, parabenizar o professor Aldo pela palestra, né, como sempre, né, apresentando principalmente a prática, né, dessa área, e começar as perguntas aí, começando logo pelo chat aí, agradecer a presença aí do engenheiro Tarcísio Medeiros, engenheiro Atemildo, né, presentes, engenheiros de nome aqui no estado, né, começar com a colocação do engenheiro Tarcísio, né. Parabéns, professor Aldo Tinoco e a ONU pela iniciativa. Gostaria de registrar que vale a pena fazer o reaproveitamento das águas de chuvas, mas tenho visto dificuldades em encontrar espaço em condomínios para isso. É importante algumas ações desse tipo já estarem inseridas no projeto de arquitetura. Foi falado no início, só uma colocação, depois eu passo para o professor Aldo. Foi falado no início que começa pelo projeto, né? Muitas vezes já foi falado aí que o projeto de arquitetura não contempla, isso é uma dificuldade. Em relação aos espaços, em relação a esses condomínios fechados, onde tem, como o professor Aldo falou, aproveitar a pavimentação, né? Para essa recado, e principalmente a área de cobertura das residências, esses condomínios fechados de casas, né? Para fazer o aproveitamento de água, da água de chuva. As estações de tratamento, normalmente, quando faz um projeto, deixa um espaço para essa área de estação de tratamento, pelo menos a estação de tratamento de esgoto, né? Certo? Mais ou menos aí. Mas, realmente, isso é verdade em relação a essa questão do projeto, tem que ser aí a questão de cultura, né? Prever no projeto isso aí, certo? Passar para o professor Aldo para fazer suas colocações aí sobre o questionamento do engenheiro Tarcísio. Professor Aldo, seu microfone está fechado. Ok, está ouvindo? Agora sim. Tá. Olha, Tarcísio, veja que essa tubulação de PVC, tá certo? Eu vou encher essa tubulação primeiro. Isso é função da área de cobertura. Encho a segunda, a terceira que eu interligo numa rede. Imagina que eu estou fazendo a coleta de água de chuva para tratar, para usar para consumo humano. Eu vou repetir isso aqui, que eu acho que é uma questão que a gente já conversou isso, né, Fábio? Tá certo? E você coletar água
para armazenar em reservatório aqui, ó, tá no canto superior esquerdo, ó, e Mostra, tratar ela... mostra aquele slide lá do Uni, que aí dá para mostrar aquele, já a descida, já unindo as duas coisas. Aqui, né? Esse aqui, né? Tá, pronto. Vocês estão vendo aí do Tá, telhado, só, já dá essa tubulação, né? Pega com a do ar-condicionado e já leva aqui para... você está interligando com o ar-condicionado, você está aproveitando também do ar-condicionado. Juntando as duas. E aí esse reservatório, para você usar para beber, aí você vai ter que passar por um processo de filtração e desinfecção. Certo? Entendeu? É a questão de projeto mesmo arquitetônico, né? Já constar no projeto esse aproveitamento. Com certeza, porque para você fazer depois de aplicado, né? é um gasto adicional, né? E uma cidade como Natal, que chove 1.500 milímetros por ano, certo? No interior, no semiárido, eu vou pelo menos armazenar água para eu beber. Aí eu tenho que pegar o período de estiagem e fazer o dimensionamento do meu reservatório em função desse período. Não, 8 meses não tem chuva. Então, é 8 vezes 30, 240. Então, eu vou usar o período de 240 dias e vou dimensionar meu reservatório para esse período. Entendeu? Mas no caso aqui de condomínio, como o projeto da Uni, é você fazer a filtração e a desinfecção, para usar para consumo. Aí já faz as duas coisas, né? A aluna Cristiane Rodrigues, né, aluna do curso de Engenharia Civil, está terminando, quase engenheira. Diz o seguinte: uma laje com 225 metros quadrados nos permitiu captar 1.000 litros de água em 2 dias de chuva aqui em Natal. Um dado aí para... que colabora com o que a gente está dizendo, né? O engenheiro Tarcísio também, presente aí. Engenheiro Mário, da Pós. Veja só, viu, Fábio? Essa informação do Cristiano, você veja como é importante a cidade de Natal, que tem risco de colapso, usar essa alternativa. Fazer rede de água nesses prédios maiores, interligar para tratar, para devolver para a cidade. Tem por que jogar essa água fora e estar provocando problemas de inundação. E a questão de custo, né? Mas você vai pegar água da onde? Custo pequeno, estou dizendo, a questão de telhado, esse aproveitamento do telhado, o custo é pequeno. Pois é. Hoje, qual é a solução que o Natal tem no curtíssimo prazo? Rachar, fazer uma negociação com São Gonçalo, que está pegando a adutora lá de Macharanguá, que é para atender 250 mil pessoas, só está atendendo 103 mil hoje, quer dizer, vai começar. E fazer com que essa água seja disponibilizada para Natal, para não deixar entrar em colapso. Mas ela tem que fazer prospecção do infrabarreira, do calcífero, né, ou Beberibe, e também buscar essa alternativa de água de chuva com ar-condicionado. É o exemplo que a ONU está dando aí. Então, agora tem que divulgar, tem que fazer curso. Tem que seguir. Tem que seguir. Tem que começar pela academia, né? Exato. É a produção da ciência. Produzindo aí, né? Produção de artigo, produção de TCC, mostrando para chegar na conscientização da população, né? E também do meu técnico, né? Não adianta também às vezes a população de baixa renda aplica aí primeiro um aproveitamento de água desse, e os profissionais de engenharia não aplicam, né? Que tem o conhecimento. O outro absurdo, quer dizer, você pegar o tratamento de esgoto, trata o esgoto e joga fora. Quer dizer, a Uni está recarregando aqui na hora que ela enfia. Outra questão é a questão da conscientização da população também. O exemplo está dentro disso aí. Ali em Mãe Luísa, né? Aquele acidente que teve em Mãe Luísa, né? A questão do lixo, né? O lixo vai para Manilha, interrompe a vazão e aconteceu aquele acidente ali, né? O povo também não tem conscientização disso. A questão de drenagem, né? Fechando os bueiros, né? Não dá saída para vazão de água, né? E entra ano e sai ano, toda a vida que chove aqui em Natal, aquele caos aí quando é chuva, né? Quem quiser fazer pergunta pelo microfone, pode fazer também. Essa solução, tá liberado. Os simples barris de água de chuva, né, isso seguraria a água para cada uma dessas residências. Choveu, precipitou, você tem lá um barrilzinho de 200, 3, 4, 5 barris, você está armazenando água de chuva, acabou a chuva, você está com possibilidade de usar essa água para um fim menos novo. Uma questão importante também ser levantada, como você viu aí, os pontos críticos já foram levantados, né?
em relação à drenagem, né? E vem aumentando. E ninguém faz nada, né? Pois é, aliás, estão brigando para impermeabilizar mais o tecido urbano, quer dizer, para aumentar, continuar aumentando. Locais que antes você podia edificar, está cesseado o direito de construir. Então, tem uma forma, usar o potencial construtivo como ressarcimento para ele construir no campo. Esses pontos de inundação estão complicados. O problema, diga, Fábio. Não, depois é só o engenheiro Mário aí que te parabenizando, né? Se quiser, aluno da pós aí, tá em São Paulo. Se quiser fazer alguma colocação Mário, aí, Mário, pode falar. Vou fazer, Mário está em São Paulo? Pode falar aí, Mário. Olha, Mário, eu vou dar um exemplo aqui de São Paulo. O tamanho do ATI, que corresponde em termos de área de vazão, a vazão do rio Tietê, 70% é do tamanho do ATI. O rio Tietê é enorme. O tamanho do ATI é afluente do Tietê. Quando chove, 70% da vazão do Tietê, o responsável é o tamanho do ATI. Mas por que esse absurdo? Porque é uma bacia totalmente impermeabilizada. Esqueceram da drenagem. Fizeram a urbanização sem olhar para a chuva. E quando chove, vira aquele caos na marginal, na planície de inundação, transborda São Paulo para. Só para provocar a gente lá em São Paulo. Tudo bom? Pode falar aí, Mauro, se quiser aí. Agradecer aí os elogios aí de Fernanda, aluna também do UNE, né? Acho que o engenheiro Antemildo quer fazer algumas colocações. Pode falar. Boa noite. Parabéns aí para você, Fábio, e a brilhante palestra do Dr. Aldo, que isso não é novidade, porque nessa área aqui é imbatível. Tá certo? Mas eu queria falar sobre essa troca diária. Realmente é um negócio altamente importante que é pouco levado em consideração. Aquele exemplo que ele deu de Capunacio, um negócio espetacular. Coloca uma lagoa e deixa o pessoal construir o que teria direito a construir ali. Realmente, ele proporcionou, naquele caso ali, ele proporcionou benefício para todo o bairro. Ele deu vazão para todo o bairro. Então, esse tipo de troca diária, eu acho que seria uma grande saída para Natal. Queria tirar os comentários. Olha, viu, Mário? É interessante. Temildo. Hein? Foi o engenheiro Temildo. Temildo, desculpe. Veja só, a questão da transferência do direito de construir, que o plano diretor chama de transferência do potencial construtivo, é a mesma coisa. O interessante é exercitar esse instrumento. Ela não usou, a prefeitura não usou. Usou só nessa área da Lagoa de Capim Macio, há uns 2 governos atrás. Ele nunca mais usou. Sentou em cima e o instrumento não foi usado. Esse instrumento ele tem a força de você desapropriar. A Constituição Federal fala no parágrafo 3º do artigo 82, que é justa e prévia indenização em dinheiro. Mas se numa negociação com o proprietário, eu dou o direito dele construir o prédio que ele ia fazer, agora não vai mais porque é uma lagoa, ele fazer do outro lado da rua. Do outro lado da rua, imagina que você tivesse um terreno lá, você ia fazer o seu prédio, pegou o meu potencial, botou 2 torres. Entendeu? Quer dizer, 2 torres construídas no local que podia ser só um, porque em frente não tem mais edificabilidade. Em termos de consumo de água, em termos de vazão de esgoto, eu simplesmente transferi a população para o outro lado para a rua. Agora, esse raciocínio a gente pode fazer na metrópole funcional, em toda Natal. Se eu não edifico aqui, eu posso transferir, por exemplo, lá para Maxaranguape, desde que eu tenha um consórcio com Maxaranguape e a recíproca seja verdadeira. Quer dizer, na realidade, eu defenderia para proteção de manancial, como faz lá no americano com as nascentes. Protegeu a nascente, pode transferir o direito de construir para a cidade. Proteger uma planície de inundação, uma várzea, tá certo? Um rio, a bacia lá do Jiqui, a de Extremóis, que são fontes de abastecimento da cidade e que estão secando. O problema de Natal é que com essa falta de recarga do aquífero dos efluentes de fossa, o nível desce. E quando ele desce, quem é que está olhando ali do lado? A água do mar, a intrusão salina, a gente chama de língua salina, vai colapsar todo o aquífero Barreiras se você não fizer a recarga do aquífero.
Se você destruir esse aquífero, vai pegar a água do calcífero. Tem, na minha visão, tem, porque a 12 quilômetros daqui descobriram água na universidade também, fizeram prospecção lá no hospital de Santa Catarina, e esses poços deram vazão de 80 metros cúbicos por hora. Então, tem água, tá certo? Uma água carbonatada, uma água de qualidade excelente e diferente da água do Barreiras. Então, a gente tem que entender a cidade como um todo orgânico. Eu não posso jogar fora o efluente de esgoto que eu trato. Olha a UNE, ela infiltra, ela está recarregando o aquífero. Apesar daquela água lá no exutório, no mapa potenciométrico, ela está indo para a via costeira para o oceano, o que é que acontece? Se eu infiltrei aqui, eu diminuí a declividade da água subterrânea. Essa água está com uma velocidade menor de perda. Eu estou retendo água, está contribuindo para a cidade como um todo. Imagina se esse exemplo da UNE fosse feito para todos que estão ali ajusando da captação dos poços. A própria CAERN, que ao invés de estar jogando esse esgoto fora, eu tenho alguns exemplos aqui de Israel, que ele anda 500 quilômetros transformando deserto em verdadeira floresta com efluente de esgoto. Por que eu não posso bombear esse esgoto para infiltrar na jusante da captação dos poços e diminuir a linha d'água para eu perder menos água do aquífero? Por que eu não posso bombear para um cinturão verde em torno de Natal e produzir alimento para merenda escolar, para servir hospitais, para servir creche? Eu estou evitando de usar água de boa qualidade para irrigação. E a irrigação, a água do efluente da estação de tratamento, além da água, ela tem nitrogênio, tem fósforo, tem potássio, ou seja, ela tem nutrientes que precisa para essas plantas. Conhece, né? Muito bem, muito bem. Bom, a aluna Tânia, né, de Serviço Social, está dizendo que fez o aproveitamento na residência dela, né, e com as tubulações, né, e com o reservatório, né. Bota esse reservatório em cima dos tijolinhos. Ela já fez o reservatório, né, e está fazendo aproveitamento de água, né. E com certeza foi. Boa deve noite. ter sido um custo baixo, né? Boa noite, meu nome é Tânia. Boa noite. Realmente, aqui a gente tinha muita dificuldade, porque faltava muita água. Aí meu marido disse, não, vamos fazer um tanque, que eu chamo tanque, né? Você chama reservatório. Reservatório. Ele fez, né? De 3 metros, é bem fundo ele. Um reservatório de 3 metros, para parar. Ele colocou os canos, que quando chovia, empoçava muita água, aí ele disse, não, vamos fazer isso, porque a gente vai aproveitar essa água, a gente vai ter tanta dificuldade. E deu certíssimo, exatamente como vocês estavam mostrando aí do telhado. Só que essa água a gente não bebe, é só para lavar, para limpar, lavar banheiro, entendeu? Assim, para beber a gente não bebe porque a gente não... Eu coloco aquele remédio que o pessoal da Denise aqui dá, um produtozinho. Eu coloco, mas mesmo assim eu tenho medo de beber ela porque eu tenho problema intestinal. O problema disso aí, isso aí é aquele que eu disse. Às vezes não parte de um projeto de arquitetura, nem um projeto de engenheiro, né? E sim de pessoas que não... né, que fazem e funcionam, né, com custo baixo, como eu falei, né? O meu funciona, graças a Deus. Exatamente, e com custo baixo, né? Aquilo que eu falei, às vezes não sai no projeto grande de engenharia, mas para residência tem uma aplicação dessa que num projeto grande de engenharia não tem, né? Às vezes até meus vizinhos aqui tá sem água, que acontece, aí vem aqui em casa e pega do meu tanque. Que é exatamente... essa chuva que deu agora. A semana passada teve uma chuva bem forte, e anteontem também choveu aqui, hoje choveu um pouquinho, e ele encheu. E para fazer esse tratamento, né, é fácil. Fazer esse tratamento dessa água aí. Eu tentei entrar, a internet estava caindo, caía. Me diga aí como é que eu faço, porque essa parte eu não entendi. Para transformar essa água em água potável, expliquei para ela da casa. Olha, a forma mais fácil é ferver. Fervura da água é a garantia da potabilidade. Agora, o que acontece?
ela perde os gases durante a fervura. Aí você precisa passar de uma panela para outra, botar no liquidificador para fazer uma reaeração. O interessante é que a gente faz, às vezes, na mamadeira do menino, pega a água, bota o leite e fica empurrando, porque ela fica sem sabor. E a criança empurra, e você fica forçando a criança a beber aquela porcaria sem sabor nenhum. Se você fizer uma aeração, assim, passagem de uma panela para outra, você faz com que parte dos gases perdidos durante a fervura seja recuperado. E você dá uma mamadeira muito mais saudável. Entendeu? Um leite muito mais saudável e protegido. Então, e tem um filtro também, né? O filtro reduz partículas em suspensão. A não ser, esses filtros que diz que é bactericida, você precisa saber que tipo de, qual o agente que está sendo utilizado. Porque aqueles filtros antigos que a gente usava lá, que era de cerâmica, né? Tá certo? É só para reduzir partículas de suspensão. Não reduz agente patogênico. Não reduz bacteriológico. A não ser que sejam esses filtros que tem aí alguns no mercado, que você tem uma ação de nitrato de prata, com outra substância que é bactericida. Mas fora isso, tem que ter cuidado com os filtros. A filtração reduz partículas de suspensão, que a gente chama de turbidez. O aspecto estético é fundamental para a água. Se eu lhe der uma água barrenta, isenta de contaminação, e lhe der uma água cristalina, que eu inoculei bactérias patogênicas, você vai tomar água cristalina sem saber que está tomando uma água de péssima qualidade. E a do barrenta, que não tem a contaminação, você não toma. Por quê? Quando tem água barrenta, há uma probabilidade dela estar contaminada. Mas aí, por isso que você usa a filtração para tirar a partícula em suspensão, mas depois da filtração, tem que fazer a utilização do ânion hipoclorito, se você quiser fazer a desinfecção dessa água para beber. Professor, olha, eu tinha 3 filhos. Faleceu um, são 2 agora. Mas eu criei meus filhos assim. Eu, toda a vida, fiz diário. Eu aprendi com minha mãe. Mas toda a vida também tivemos, desde quando eu entendo de gente, sempre teve um filtro de barro lá em casa. Pois é. Então, quando eu casei, eu comprei um filtro de barro para mim, inclusive aqui está lá atrás, não ia mostrar a vocês, de 2 velas. E eu sempre botei a água fervida, deixava esfriar e colocava. E toda a vida eu tomei essa água. Eu nunca me queixei, entendeu? Mas não é correto, não é isso? A primeira, olha, está um ruído horrível aí, viu, Fábio? Está um ruído horrível aqui. Olha, a primeira providência é a filtração. Depois você faz a desinfecção. Então, filtrou, pode para ferver. Tá certo? Em relação também àquela... Ou então usa o ânion hipoclorito. Água sanitária é uma coisa interessante. Veja, esse reservatório que você fez para a água de chuva, o reservatório domiciliar, você tem que fazer a desinfecção dessa caixa d'água pelo menos 2 vezes por ano, uma vez a cada 6 meses. A concentração que você vai usar do agente desinfetante bactericida, o cloro, pode usar o hipoclorito de cálcio, cloreto de cal, cloreto de sódio ou água sanitária. Vamos falar em água sanitária que a gente compra na bodega da esquina. A água sanitária, ele tem um percentual de cloro ativo de 2 a 2,5%. Então, eu vou calcular essa concentração que eu quero na minha caixa d'água em função do tempo de contato. Então, esse tempo de contato, eu vou determinar a priori. Eu vou fazer a desinfecção do meu reservatório. Vou esperar durante 12 horas. Por que 12 horas? Porque quando você bota água sanitária dentro da sua caixa d'água, que está cheia d'água, eu vou ter que esperar 12 horas para ter a reação do ácido hipocloroso que penetra na membrana dessa bactéria para inativá-lo. Então, imagina que você tem um reservatório de 1.000 litros. Se você colocar 2,5 litros de água sanitária, essa concentração dentro do reservatório vai ficar 50 miligramas por litro. Então, como é 50, você vai ter que esperar 12 horas. Não, é muito tempo, eu não posso esperar isso. Então, se você dobrar, usar 5 litros de água sanitária, você só precisa esperar 4 horas. E se você ainda dobrar, só precisa esperar 2 horas. Não é linear. Mas 2,5 litros de água sanitária em 1.000 litros de capacidade do reservatório. Você esperando 12 horas, as paredes da caixa d'água estão desinfetadas. A caixa d'água é a casa onde a água mora. Se você não faz essa desinfecção, a caixa tem que estar tampada, ela tem que ter um extravasor com tela, a tubulação que sai do fundo, ela não pode ficar rente ao fundo,
A tubulação rente ao fundo é de limpeza. A tubulação que alimenta a sua casa, ela tem que ficar com ressaltozinho, tá certo? Uns 10, 15, 20 centímetros, para não pegar água, a impureza que decanta no reservatório. Esse extravasor na saída do reservatório tem que ter uma tela, porque o ratos, aquele rato de telhado, às vezes a pessoa tem uma árvore, vizinha a casa, a copa, ela chega próximo da cobertura, o rato entra ali, faz uma nada, que é uma beleza, mergulha melhor ainda, então você tem que ter a caixa d'água tampada, tem que ter extravasor com tela, esse extravasor você pode até interligar no conduto, na tubulação de limpeza, e a partir daí joga no jardim, para você não estar desperdiçando água quando extravasa. Mas a caixa d'água, você tem que, a cada 6 meses, fazer a desinfecção dela. Primeira providência, chega lá no sábado de manhãzinha, leva um balde, pega uma escova, sai escovando a parede, tirando aquele lodo todo, aquele lodo que a sua caixa não estava tampada, teve incidência da energia luminosa, síntese orgânica, fotossíntese, aí fica aquele lodo verde na parede. Você tem que tirar todo esse lodo do balde, tirou o lodo do balde, encheu o reservatório, providencia uma tampa, tem que estar tampado, o ambiente tem que estar escuro, não pode ter incidência da energia luminosa, tampou a caixa d'água, botou lá 2,5 litros de água sanitária, tampou, vai esperar 12 horas. 12 horas, você abre tudo que é aparelho de utilização, dá descarga no vaso, abre a torneira da pia, abre a torneira da cozinha, a torneira do banheiro, para aquela água que tem cloro sair limpando também a tubulação. Aí a caixa está limpa, a tubulação está limpa. Aí você permite a água entrar da herbe, do sais, seja o que for. Na realidade, quando você vai fazer a desinfecção, você fechou a entrada d'água, você deixou o reservatório encher, fechou a entrada d'água, e a partir daí é que você faz esse trabalho todo. Deu para entender? Ou foi muito rápido? Alô? Fábio? Estou escutando. É Laura, né? Entendeu? Deu para entender? Quer dizer, 2,5 litros de água sanitária para cada 1.000 litros de capacidade do reservatório. Espera 12 horas, depois você deixa essa água passar por tudo de aparelho de utilização. Desde a descarga no vaso, a torneira de pia, torneira de cozinha, torneira de banheiro, chuveiro. Onde tiver canalização d'água, você abre para fazer a desinfecção dessa população. Uma coisa importante, Aldo, é a questão que você falou da calha, certo? Tá instalando no UNI, né? Isso é importante também para condomínio, né? Pois é. Para fazer essa medição, porque do mesmo jeito que acontece no UNI, também em residência, né? Mas em condomínios, principalmente, né? Tem seguido, é um problema sério. Ok? Mais alguma Maravilha, pergunta? professor Aldo. Oi? Mais alguma Maravilha. pergunta? Acho que não, professor. Você acha que tem mais alguma consideração? Gostaria de ir fechando já pelo horário? Vou passar primeiro para o professor Aldo, né? Para depois eu fazer o encerramento. Maravilha. Eu agradecer essa oportunidade, colocar à disposição, vou até pôr aqui o e-mail, se precisar de alguma coisa aqui para aquele grupo, tá certo? Estou à disposição, somente nessa parte de saneamento e plano diretor de política urbana, que a gente está envolvido até o pescoço do plano de direção de Macaíba, e no Binacal participando tentando participar como delegado. Aldo, repita aí que fugiu Olha um pouquinho aí. A explicação da caixa d'água, pois é. Aldo, repita aí um pouquinho que fugiu o seu microfone. Você estava dizendo o plano diretor. Eu estou dizendo o plano diretor. Eu estou trabalhando no plano diretor de São Gonçalo e no de Macaíba. E no de Natal eu estou como membro, delegado, participando das discussões do plano diretor de Natal. E todos eles olham para o seu umbigo. Não tem a integração da metrópole. E a integração da metrópole se faz por uma unidade de planejamento chamada bacia de esgotamento. Natal deu um pulo, começou a colocar a bacia de esgotamento. E Macaíba e São Gonçalo estão na mesma linha. Tá certo? Saindo do bairro, não estão descartando o bairro, estão colocando o bairro e a bacia de drenagem. Isso é importante. Eu vou pôr a fórmula aqui, viu, Fábio? Só um detalhe aí. Oi. Só um detalhe aí, fazendo uma relação aí, é a mesma coisa do trânsito natal, né? Faz o DENIT responsável pela BR, né? Resolve ali com aquela questão da entrada da cidade de Natal, né? Com vários túneis ali, mas aí joga o problema
para a prefeitura, né? Para dentro da Nova Parnamirim. Resolve um problema, mas joga um problema para o outro. Não tem uma comunicação entre os dois, né? Mesma coisa aí que você falou da água e do esgoto. Né? Bom, eu fiz a fórmula ali, você pode usar o hipoclorito de cálcio. Dá tempo de eu estar aqui? Dá, pode falar. Hipoclorito de cálcio. Gostaram da limpeza do reservatório? Ele tem 70% de clorativo. É aproximado, tem no rótulo, né? Quando você pode pegar no rótulo. Você tem a cal clorada. Cal clorada. Estou falando aqui do C da fórmula, tem a percentagem de cloro. Certo? Cal clorada. Vou botar aqui percentagem de Cl igual a 25. Você tem o hipoclorito. O líquido de sódio é igual a 25. 10. 25 é o poder total, 10%. E a água sanitária. Água sanitária. E a percentagem de cloro é igual a 2 a 2,5. Estou ficando 2,5. 2,5 clorapina. Esse é o C da fórmula. O C da fórmula. Aí você diz, como é que eu calculo o V? O V, você vai e mede a largura vezes o comprimento vezes a profundidade da taxa. Aí você tem o volume. Você já tem o volume. Certo? Então, essa videoconferência esclarecendo vai ficar disponível, né? Está sendo gravado, vai ficar disponível depois para vocês. C, viu? O C maiúsculo lá, o C da forma, aí você escolhe. Eu quero quantos? Eu quero 50% de concentração, desculpe, 50% miligramas por litro dentro do reservatório. O reservatório lá de 1.000 litros, né? Dentro do reservatório. Aí você vai ter que esperar 12 horas. Vai ter que esperar 12 horas. Ah, eu estou numa clínica, eu quero duplicar, eu quero 200. Vou colocar C igual a 200. Intermediário. Vou colocar C igual a 100 miligramas por litro. Aí, eu vou botar isso na fórmula, né? Lá. Aí vou ter que esperar 4 horas. E se eu usar C igual a 200, uma clínica médica, não pode ficar muito tempo parada, tá certo? Aí eu vou usar 200, tenho que esperar 2 horas. Aí, por que esse tempo de espera sempre tem um tempo de contato para que o HOCl, o que é o HOCl? É o ácido hipocloroso, ele fica se deslocando, essa reação. OCl menos HOCl. É importante sempre fazer cloração em ambiente ácido, para ter a formação do meu, vou botar aqui a maiúscula, que é HOCl. Cadê a maiúscula? HOCl. Ácido hipocloroso. Esse ácido hipocloroso entra na membrana. Então, essa ação precisa ter um tempo de contato, é esse tempo de contato. Se eu estou numa concentração de 50 miligramas, é pouca concentração, tenho que esperar muito tempo. Se eu dobrei a concentração, já caiu para 4 horas. Se eu dobrei, além de 100, botei 200, só 2 horas. Ou seja, é o tempo necessário de contato para inativar as bactérias. Pronto, agora eu estou com a consciência tranquila, porque eu falei essa expressão. Ok. Então, parabenizar de novo aí o professor Aldo, né? Pela apresentação e pela resposta das perguntas, né? A professora Mariana pelas explicações, né? Mais um webinar aí de engenharia civil terminado. Temos mais um ainda, né, com a parte de resíduos sólidos. Mais um webinar de sucesso, professor. Com uma questão agora de Mário. Agora é Mário. Aldo. Oi, pode falar. Aldo, professor Aldo, aqui em São Paulo, principalmente das regiões próximas marginais, ocorre exatamente conforme o senhor relatou. Olha, o interessante, viu, Mário? Aldo teve lá em São Paulo, né? Eu morei em São Paulo, estudei em São Paulo, a minha vida estudando foi toda lá. Formou-se lá, né? Foi. Maravilha, professor. Boa noite. Parabéns. Pode falar, Mário. Obrigado, professor Fábio. Parabéns, professor Aldo. Obrigado. A todos os professores. Obrigado por tudo. E
conforme o senhor falou, aqui em São Paulo, realmente, essas regiões próximas às marginais, Santa Pinheiros quanto ao Tietê, período de chuva é complicado. Olha, a Mário, Jardins, aí eu morei aí na Rebouças, com Alves Sei. Guimarães, barulho direto de ambulância para o hospital. Ali nos Jardins, fizemos uma verificação das caixas d'água, 95% contaminadas. Ninguém fazia Imagina. desinfecção do reservatório. Nos Jardins, que é de alta renda. Imagina o resto. Região da Paulista. É Paulista, exatamente. Você trabalhou no saneamento, né, Aldo? Lá, né? Eu trabalhei no CDHU, fazendo controle de enchente do governo. Não vou nem falar quem era o governador, porque ninguém era nascido. E essa região que o senhor está falando, Jardins, é região nobre, né? Pobre, Riquiamba, alta renda. Alta renda, imagine. Quase 100% das caixas d'água com Escherichia coli. Eles não tinham diarreia porque tomavam água mineral, né? Aí tomava, a criança que ia para o banheiro, abria a boca assim no chuveiro, estava com a dor de barriga, mas não sabia por quê, era água contaminada. Teve caso que eu encontrei rato boiando em reservatório, passarinho morto, porque não tampou, não colocou tela no extravalume. Entendeu? É um problema sério. O problema sanitário está aí, né? O Covid e o vírus. Bom, Mas perfeito. Obrigado pela oportunidade, Obrigado. professores. Deixo um abraço a todos, ao professor Tarcísio Medeiros também, um grande abraço. Parabéns, parabéns. engenheiro, professor, né, Tarcísio Medeiros, parabéns, professor Fábio, iniciativa com essa é um exemplo, né? Também agradecendo aí ao professor Aldo. Bom, então agradecer aí de novo, né, professor Aldo, professor Mariana, todos que participaram aí do encontro, né? Do webinar, mais um webinar aí de engenharia. Então o objetivo é justamente esse, como o professor Aldo falou, né? Tem que sair da academia, né? As práticas, né? E os trabalhos para serem implantados, né? Pela sociedade, né? É difícil porque depende aí de projeto, depende de várias coisas aí, de políticas, né? De aplicação, mas devagarzinho a gente consegue aí, como o professor Aldo falou aí. Então, boa noite a todos. Na outra sexta-feira, né? Estamos com mais um webinar aí de engenharia civil. Isso, dia 22, só para fazer a divulgação, né? A engenharia começou e vai encerrar o WebUni, e aí dia 22 a gente vai ter como tema execução de estação de coleta e separação de resíduos no UNRN, com o professor Werner e o professor Fábio. Professor Aldo, muito obrigada. Obrigado, Mariana, obrigado, Fábio, obrigado a todos aí. Obrigado, Aldo, parabéns de Muito novo obrigada aí pela parceria, obrigada a todos os presentes. Uma boa noite a todos, boa E obrigado pelos elogios aí. Tchau, tchau. Um abraço. Boa noite a todos.